Bom dia, gente, tudo bom? 10h15, já comecei a gravação. Mandei aqui agora também o link da chamada, tá bom? Lembrem de responder. É, Agradecer a participação de vocês, de quem pôde, né, participar da prova do BMEP. Acho que foram 2 alunos meus de cada turma que participaram. Quem participou também já pode olhar lá no Moodle, perdão, no Moodle não está no Moodle, no Que Acadêmico. Está lançado o ponto extra prometido, tá bom? É isso, muito boa participação. Nós vamos continuar, então, nosso conteúdo de estatística, tá bom? Nós estávamos falando sobre tabelas de frequência. Na última aula a gente fechou o conteúdo de tabelas de frequência e hoje nós vamos começar a parte de representação gráfica, tá bom? Nós vamos ver alguns tipos de gráfico, é, gráfico de setores, de pizza, gráfico de barra, histograma. Eu vou tentar ensinar vocês a montarem. O último aviso, então, sobre coisas importantes é que amanhã, né, só para ficar atento, a gente conversou semana passada, mas não custa reforçar. A partir de amanhã está aberto o período para vocês responderem o questionário avaliativo, tá bom? O primeiro do segundo bimestre, cujo conteúdo é referente a tabelas de frequência, tá bom? Variáveis e tabela de frequência, para ser exato, tá? Então fiquem atentos ao Moodle, não deixe para fazer na última hora, que isso é importante para vocês, tá bom? Eu estou só abrindo aqui a telinha onde eu uso para dar aula com vocês e já a partir da tela a gente começa a aula, tá bom? Qual plataforma do Google? Então, assim, o Gabriel comentou aqui que viram em geografia. Qual plataforma do Google que vocês usaram? Porque eu ia ensinar a construir na mão, ok? Vocês sabem me dizer, então, enquanto o Gabriel está vendo, quais tipos de gráfico vocês viram lá? É, E, por exemplo, vocês aprenderam como constrói um gráfico de pizza, por exemplo? Histograma, vocês viram também? Porque ia falar no conteúdo, né? Gráfico de pizza, de barra. Esse barra ou coluna tanto faz, porque coluna é barra, né, são barras, ou horizontal ou vertical, né? Bom, como eu sou da matemática, né? Eu costumo, então, por exemplo, assim, tentar explicar da onde vem, né? Porque assim, a gente pode pegar um Excel, tudo bem, eu pego o Excel e monto um gráfico de pizza, né? A questão é como montar isso, entendeu? Por que que ele dá aquilo lá? Vocês viram, por exemplo, você tem lá alguns dados e aí vai montar o gráfico em pizza. Como montar? Como que é feito essa construção? Ah, que depende da porcentagem do ou não. Porque isso é importante, né?
a professora de vocês não falou isso, né? Tipo, não houve essa conversa com a gente, então eu não sabia, né? Ok, então assim, pelo que eu entendi, vocês viram, tipo, montar uma planilha, né? Tipo, ó, tem uma planilha, monta um gráfico. Quero montar esse gráfico aí, seja lá de setor, de barras, ok? Então eu vou tentar falar com vocês e no outro sentido, né? Imagina a gente tem, nós falamos lá nas aulas passadas de variáveis, e a gente aprendeu a montar uma tabela de frequência. Com aquela tabela de frequência, então eu tenho algumas informações coletadas de alguma pesquisa. Como que eu consigo montar um gráfico agora daquelas informações, tá bom? E a gente vai tentar falar isso na mão. É até um problema porque eu não achei nenhum compasso que me permita fazer isso de forma online. Pode ser que exista, mas eu não sou muito bom de ferramenta. Então, eu não sei como, mas eu ia tentar mostrar no papel para vocês, né? Não sei ainda de que maneira, né? Que ia fazer essa construção. Por exemplo, ensinar a fazer a construção mesmo. A gente faz passo a passo. No material de aula, eu preparei para vocês passo a passo. Deixa eu partilhar. Mas uma coisa é mostrar feito, outra coisa é ensinar a construir, entendeu? Então, por exemplo, eu ia ensinar vocês a construir. Não sei se vocês já estão vendo. Já estão vendo, né? Eu voltei aqui na sala, vocês estão vendo. Então, por exemplo, quando, oh meu Deus, só um pouquinho. Então, por exemplo, quando a gente montou, por exemplo, a tabela de frequência do Estado Civil, né? A gente montou essa tabela em sala de aula, certo? Então, tinha lá, vamos só voltar aqui um pouquinho, tinha aquela entrevista, pergunta lá do parque e tudo mais, né? Ó, lembrem isso aí. Aí nós aprendemos a montar uma tabela de frequência. A gente sabe, então, tanto 15% das pessoas que vão no parque são separados, 35% são solteiros, 40% são casados e 10% são viúvos, ok? Aí eu ensinar para como que eu pego agora esta tabela e monto, por exemplo, um gráfico de pizza dela, entendeu? Mas não pelo Excel, porque isso não me dá trabalho nenhum montar pelo Excel, entendeu? Como que eu consigo fazer isso, por exemplo, para a tabela, né, do Estado Civil? Eu ensinar a construir os setores. Como que a gente faz essa construção dos setores? Como eu acho os ângulos para cada um para montar? E a gente vai fazendo essa construção até fechar, entendeu? Eu fiz aqui passo a passo, que foi o melhor que eu consegui construir para vocês, né? Mas o ideal era poder mostrar na mão, num transferidor, não sei, talvez chegar um momento eu pego o meu celular e tento. O problema é que eu não tenho suporte, mas de alguma maneira eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? A ideia é essa. É a mesma coisa. Por exemplo, como que eu construo um gráfico de. Então, só tô antecipando, gente, porque assim, vocês falaram que viram em sala, né? Olha, eu vi em sala, né? Então, se eu vi isso em sala, assim, eu vou ler o que eu preparei para vocês, mas, por exemplo, como que eu consigo construir um gráfico desse, né? Seja, que vocês chamaram de barra, né? Então, não importa se está na vertical ou se está na horizontal, né? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Ou, ou na horizontal, por exemplo, certo? Não importa, né? Eu fiz aqui um exemplo que eu construí no computador para vocês. Tem os exercícios, né? Mas eu quero tentar ensinar como a gente fazer isso na mão, tá? É claro que depois pouco importa que meio vocês vão usar para construir um gráfico, tá bom? Mas eu, por ser da matemática, eu tenho que tentar ensinar assim, olha, a construção é feita assim, até mesmo porque o computador ele se baseia na linguagem de programação, né? Então ele é programado a fazer alguma coisa, né? E, por exemplo, num gráfico de setores ou de pizza é muito simples essa construção. É só você saber
regra de 3 e porcentagem, né? Então, por isso que a gente fez até uma revisão lá atrás, né? Ok? Mas, dependendo, a gente pode aprofundar também em algo diferente, tá bom? Bom, bom saber que vocês já viram, mas eu vou... gastei um pouquinho pensando agora a respeito disso, tá bom? Eu fico meio perdido quando quebra a sequência, tá bom? Olha, então eu vou aproveitar que eu já estou aqui mostrando para vocês, eu vou ler esse que eu deixei no material para vocês, tá? Certamente vocês já estudaram gráficos em matemática também, então no primeiro ano, gráfico de função afim, gráfico de função quadrática, exponencial, logaritmo, tá bom? Esse ano vocês devem estar vendo, ou para começar a ver, trigonometria, junto com o professor Douglas. Então, vão ver também gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno. Então, o gráfico serve para representar de maneira visual e facilitar nosso entendimento várias situações que envolvam números, tá bom? Seja ela por meio de funções ou por meio, agora, aqui na estatística, a gente vai fazer a representação gráfica de informações coletadas, ok? Então, na verdade, então, a gente vai fazer um questionário. Esse questionário, então, tem perguntas, que a gente chama essas perguntas, então, de variáveis, e elas têm respostas. Quando as respostas são numéricas, né, porque, lembra, a resposta pode ser qualitativa ou quantitativa. Quantitativa, então, faz referência a número, né? Então, quando a resposta é numérica, a gente consegue montar um gráfico sobre isso, tá bom? Tantos por cento gostam de determinada coisa ou não gostam de determinada coisa, aí pouco importa a pergunta. A questão é como a gente consegue pôr isso no gráfico e quais os tipos de gráfico a gente, né, vai trabalhar, vai tentar trabalhar nesse nosso curso que é bem resumidinho, tá bom? Então, os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados, né? Ok? Então, a gente encontra diariamente, seja lá em revista, jornal, internet, nos livros de geografia, nas provas de geografia, igual vocês falaram que estão estudando também, informações por meio de gráficos, ok? Então, a importância dos gráficos está ligado à facilidade e à rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor e também nas diversos tipos, né, que a gente pode representar. Um mesmo gráfico pode ser representado de várias maneiras, tá bom? E a gente vai estudar aqui 4 tipos, tá bom? O gráfico de setores, que é popularmente conhecido como gráfico de pizza. Não grifou? O gráfico de barras, aí não importa se é vertical ou horizontal, é tudo barra. O histograma. O histograma parece muito um gráfico de barras, só que ele não tem separação. E o gráfico de linhas, também conhecido como poligonal, tá bom? Em relação a esse tipo de gráficos, o que a gente vai trabalhar? Né? A construção, né? Como realmente construir esses gráficos, eu acho que isso é importante. Vamos tentar aprender a ler e interpretar o que o gráfico está dizendo, tá bom? E como comentou, foi feito, é até bom que complementa o conteúdo, né? Vocês viram então em geografia que é possível fazer a construção desse gráfico usando planilhas ou software. Por exemplo, a mais simplesinha que a gente conhece é o Excel, né? Ou as suas variações, sejam gratuitas ou pagas, mas o Excel. Vocês vão ver aqui que, por exemplo, alguns gráficos eu realmente printei, né? Porque até uma questão de tempo que eu tenho em sala, né? Para poder fazer. Então, assim, às vezes a gente não tem muito tempo. Esse é um gráfico pintado, né? Foi retirado de um lugar. Mas eu uso um outro programa chamado LaTeX, onde eu consigo fazer essa construção. Tá bom? Olha só, eu consigo fazer a construção de um gráfico de pizza. Mas não só de pizza. O legal, eu consigo fazer a construção de setores até formar o gráfico de pizza de maneira separada, ok? Eu não sei como isso é feito em outros softwares, né? Ok? Mas esse é um próprio para digitar textos matemáticos e eu consigo mudar a cor, fazer o que eu quiser aqui. Depois, se vocês tiverem interesse, eu até mostro um pouquinho de como é feito isso, porque tem a ver com informática, tá bom? É tudo por meio de comandos e coisas que vocês, se não estão habituados, vão ficar habituados e muito melhor do que eu, de maneira bem rápida, tá bom?
Deixa eu voltar aqui na planilha, desculpa. Eu tô com outro computador, gente, tô fora de casa hoje que tá tendo manutenção na rede, eu tô sem luz em casa, tá bom? Mas assim como para gráfico de setores, a gente consegue fazer essa construção para outros tipos de gráfico, tá? Por exemplo, o gráfico de barras, né? Tá aqui, ó. E eu consigo mandar ele aparecer as casas decimais que eu quiser e tudo mais, tá? Eu vou só. Então, assim, como vocês já viram, eu vou só é, tentar ser breve com essas aulas sobre gráficos, tá bom? Mas eu acho que não vai ter muito mistério para vocês, não, tá? Vou focar mais, então, nessa parte de tentar ensinar a fazer a construção, tá bom? Mas vamos ver alguns exemplos dos gráficos que a gente, né, nós vamos abordar. Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico de setores, tá? Então, é disperso esse investimentos estrangeiros diretos no Brasil, IED, tá bom? E aqui o que que a gente vê, assim, olha, isso, claro, é uma coisa antiga, esse gráfico, 2013, tá bom? Mas na época, 18% que era investido era dos Estados Unidos, 15% da Espanha. E você tem, então, as fatias vão se reduzindo e outros que não representam esse percentual principal, né? A ideia principal é, com a informação, aprender a construir esse gráfico, tá bom? Mas aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico poligonal. Por isso que eu perguntei se vocês não viram em geografia, porque é muito comum esse tipo de gráfico em questões, sejam do Enem ou trabalhados em geografia. Esse é um tipo de gráfico poligonal, tá bom? Esse gráfico, por exemplo, ele diz a participação dos setores no PIB, tá bom? Mas isso até o ano de 2010, né? Então você pode ver que, por exemplo, a agropecuária até está de vermelho, né? Nos anos, no início de 1900, correspondia a quase 45%, né? 44% e alguma coisa. Em 2010, que é o último corte feito nesse gráfico, correspondia a 5,8%. E a indústria, que era 11,59, subiu para 26,8%. E os serviços, de modo geral, que eram quase 44, era 43,84, hoje corresponde quase 70%. Hoje não, né? Em 2010 correspondia quase 70%, né? Tem que ver se isso foi atualizado, porque é de 10 em 10 anos, tem que ver se saiu um do ano passado, um de 2020, né? Então, deve sair, se não saiu, deve sair esse ano, essas coisas assim. Para sair de 2020 tem que ter fechado, né? Publicado em 2021, né? Ok? Mas dá uma ideia boa, né? Gráfico de barras, né? A gente vai ver dois tipos de gráfico de barras, seja vertical ou horizontal, mas também mostra aqui, por exemplo, a evolução da expectativa dos brasileiros também recortada até 2011, tá? Tá um pouquinho maior do que isso, eu dei um Google lá e vi que 74, alguma coisa, mas pode ver que em 1900 a expectativa era baixa, né? 33 anos e foi subindo gradativamente sem nunca cair, né? Vamos ver se com essa pandemia isso não vai mudar, né? Ok? Mas a gente vê, então, alguns tipos, e como a gente falou lá atrás, a vantagem do gráfico é justamente é fácil a gente olhar para o gráfico e enxergar a informação. Né? Eu estou olhando para o gráfico, não tem muito mais mistério. Né? Eu olho para o gráfico e olho, ele me dá as informações de maneira assim, visualmente bem nítidas, ok? Então, é só a gente ter um pouco de cuidado que a gente interpreta isso de maneira boa, né? O primeiro dos gráficos que a gente comentar, então, é o gráfico de setores, ou o famoso gráfico de pizza, tá bom? Esse exemplo aqui, ele informa a distribuição da população brasileira que vive no campo, né? E nas cidades, isso em 2010, tá? Então, o último censo que a gente teve foi em 2010, por isso que eu estou mantendo esses 2010. Era para a gente ter tido um censo ano passado, não teve o censo, a gente, claro, tem uma estimativa, mas eu, né, puxei pelo censo, tá? Mas, claro que esses 2010, então nós estamos falando de coisa de 11 anos atrás. Deve ter tido alguma alteração, mas pequena, tá bom? Você consegue se acessar o site do IBGE, esse é interessante para vocês.
Essas informações, vocês vão ver que alguns exercícios que eu deixo para vocês nessa sessão, que compõe a nossa segunda parte da prova, tem a ver com isso. Olha, né, dá uma olhada aí no IBGE e tira alguma informação sobre Goiás ou sobre o Brasil para complementar gráficos, tá bom? Até para vocês pesquisarem, tá bom? Mas esse censo mostra que 84% da população em 2010 vivia na zona urbana e 16% na zona rural, tá bom? Agora, o que eu quero principalmente aqui com vocês é ensinar como que a gente faz essa construção, que é o que está aqui, a gente vai pôr lá no papel lá, passar para a mesa já já, tá bom? Mas é o seguinte, para representar essa distribuição, a gente divide o círculo em duas partes. Por que duas partes? Só tem duas respostas possíveis, ou urbana ou rural, né? Não tinha uma terceira. Se houvesse uma terceira, nós dividiríamos em 3, se houvesse 10, dividiríamos em 10 e assim vai. Só que de maneira proporcional essa divisão é feita, tá bom? Então a gente divide o círculo em duas partes com ângulos de medida proporcional à porcentagem da população rural e outra da urbana, ok? Então o mistério é só esse para você fazer, é só lembrar de proporção. E a continha aqui simples para a gente é o seguinte, né? Você escolhe um lugar para ser a origem, né? Fazer a contagem dos seus arcos, né? Não importa, você fixou, estabelece isso e monta. 100% é 360 graus. Se 16%, que é o que corresponde à população rural, então eu vou ter um ângulo de 57 graus e 36 minutos, é a maneira como a gente lê isso aqui, tá bom? Então, esse de verde aqui, esse ângulo corresponde a 57 graus. E o que faltou de 360, 302 graus no quebradinho, é o que vai ser da população urbana. Então, de novo, uma regrinha de 3, ó, 84% é a população urbana. E se você faz a regrinha de 3, dá 302 graus e 24 minutos. O importante é que a soma feche 360, tá bom? Então, por exemplo, na mão, com o transferidor, a gente consegue construir esse gráfico que é chamado gráfico de setores ou de pizza, tá bom? Como que você faz na mão? Eu vou tentar mostrar para vocês no papelzinho, mas eu preciso só saber, não sei se vai ficar bom para vocês enxergarem, mas os transferidores, eles têm as medidas aqui, por exemplo, 0 graus, 90 graus em cima, 180 graus embaixo, ou pode ser esse maiorzinho aqui, que fecha os 360 graus. Então, você pega um papel, vou afastar um pouquinho, mas então, você tem lá 0, 90, 180, 270, 360 graus, e tem as demais marcações pequenininhas, ok? Não sei se dá para enxergar direito, mas a gente tem as marcações pequenininhas. Você pega um papel e, sei lá, nosso ângulo aí é 57 graus. Você vai aqui e marca, né? Olha, você estabelece a contagem de 0 até 57, conta os 57, risca no papel, o que faltou, você fecha o outro, você vai saber qual é o setor exato que você fez essa contagem, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês no papel aqui, de alguma forma. Eu fiz, quando eu prepará-lo, eu preparo sempre à mão, não sei se dá para ver direitinho. Deixa eu entrar pelo celular que eu consigo, pelo menos, mostrar para vocês como é feita essa construção. E aí, só um minutinho. Só um minutinho que eu tô. Vou abrir pelo meu celular aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu tirar o fone para não dar microfonia. Bom, eu tô logado em duas. Eu vou desligar minha câmera aqui para ver se ajuda a aparecer a câmera do outro, tá bom? Eu não sei se vocês estão vendo meu rosto aqui no outro. Eu ainda não mostrei o ainda não filmei o papel aqui, tá bom?
Eu não estou vendo meu rosto. Ah, foi, né? Tá bom. Olha, então assim, eu vou tentar mostrar para vocês na mão. Já já eu vou tirar do meu rosto, só enquanto eu estou falando aqui para vocês, mas vocês estão vendo também a tabela que a gente fez, certo? Lá, quando a gente montou a tabela de frequência da variável estado civil, o que a gente montou? A gente viu que 15% era separados, tá bom? 35% solteiro, 40% casado e viúvo 10%, ok? Então, esse gráfico pode ser obtido passo a passo da seguinte maneira. Olha, observe o seguinte. Eu vou inverter aqui a tela agora, só um minutinho. Deixa eu aprender como é que eu inverto a tela da minha câmera. Só um minutinho. Aqui, achei como é que eu inverto. Olha, então, eu entendo que não é a melhor situação, mas por isso eu deixei construído bem aqui, tá bom? Olha só. O gráfico de setores pode ser feito passo a passo. Então, vocês estão vendo a tela, mas estão vendo também o meu papel aqui, tá bom? Então, o que acontece? Eu fui lá e alinhei, ó, montei um círculo, tá? Eu vou tentar pôr de lado assim para melhorar para vocês, e alinhei. Então, por exemplo, para a primeira variável eu tinha o seguinte, olha, separado é 15%, certo? 15%, como é que eu vou achar quanto que isso corresponde a 360 graus? Então, eu faço aqui, olha só, 15% é x, 360 graus é 100%, ok? Regrinha de 3 simples. Bom, se eu resolver essa regra de 3, então eu vou ter que fazer 15 vezes 360 e dividir por 100, ok? Se eu divido por 100, então eu tiro um zero, tiro um zero. Aqui eu posso dividir mais, né? Olha só. Se eu divido por 5, sobra 3, e aqui sobra 2. Se eu divido por 2, 18. Então é... Opa, só um pouquinho que travou o papel, gente. 18. 3 vezes 18. 3 vezes 18, 54 graus, ok? Então, os 15%, agora sim, os 15%, gente, representa 54 graus. Aqui eu venho e marco, pode ver, desculpa, tem que alinhar aqui, deixar bonitinho. Pronto, agora está alinhado. É porque eu tô tendo que segurar o celular com a mão e fazer com o outro. Mas eu venho em conta de 0 para cá até riscar nos 54 graus, ok? Quando eu risco esses 54 graus, eu tiro, eu tenho esse primeiro setorzinho aqui, que agora, sei lá, vou pintar, rabiscar com... Estou rabiscando aqui com a lapiseira, tá bom? Pronto. E eu faço isso para cada um dos outros, ok? Ao fazer isso para cada um dos outros, gente, agora então assim, a construção é feita de maneira separada. Eu vou tirar essa câmera aqui e vou voltar só para a câmera do computador, só um minutinho. Desculpa a bagunça, mas é a improvisação que dá para fazer, tá bom? Então, agora vocês estão me vendo aqui no computador de novo. Então, eu vou fazer essa construção. Olha, eu marquei os 15 graus. Depois, vou marcar solteiro, 35 graus, ou 35%. Isso vai dar quantos graus? Bom, eu só preciso fazer uma regrinha de 3, certo? Então, eu multiplico por 360 e divido por 100. Mas o que é interessante? 15 com 35 dá 50, fecha meia volta. Tá vendo que fechou meia volta? Bom, passo 3. Eu vou olhar agora para o casado, tá vendo? Casado. Ó, o casado representa quanto? 40%. Passo outra regrinha de 3, vejo quanto é o ângulo, monto. E por último, falta para inteirar 100%, falta 10%, esse setorzinho que fechou aqui. Ok? Então, monto viúvo, 10% e acabou, tá certo? Então, você faz a construção, você consegue fazer essa construção, gente? Eu não sei se ficou muito claro quando eu peguei no transferidor. Mas tudo que eu preciso ter é um transferidor e saber usar a regrinha de 3. Achar, olha, tantos por cento vale tantos graus. É só lembrar que 360 graus é 100% do nosso transferidor. Pronto, o resto é só medir ângulo. Eu não sei se ficou bom para ver, mas era o que eu tinha, né, o que eu conseguia para esse momento, certo? Se eu tivesse um suportezinho do celular, pelo menos eu conseguia travar assim e mostrar para vocês. Mas não tem. Em todo caso, é simples fazer essa construção, tá bom?
Eu falei para vocês que, por curiosidade, eu mostraria aqui para vocês. Deixa só, eu vou partilhar minha tela, só abrir no lugar exato, para vocês verem como é que eu construo isso no computador, tá bom? É claro, aí vocês não precisam fazer esse tipo de construção, até porque, assim, ele é técnico, né? Então, claro, que no dia a dia você pode usar o seu Excel, que você quiser para usar, não tem problema nenhum, tá? Mas o interessante era que eu pudesse mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha telinha aqui agora? Acho que sim, né? Então, aqui, gente, é o lugar. Deixa, eu preciso fechar o arquivo PDF, senão ele vai travar na hora que eu mandar compilar. Mas então, para a gente que trabalha com matemática, a construção é toda feita por meio destes. Cadê? Agora eu me perdi. Representação gráfica. Pronto, achei. Ó, então, eu estava falando com vocês sobre o gráfico de setores, certo? Até a acentuação aqui é estranha. Não se preocupe, não. O que eu digito aqui é importante que eu saiba, mas ele sai para vocês aqui assim, o gráfico de setores e tudo mais, tá vendo? Por exemplo, quando eu quero fazer um gráfico de pizza, então pi é pizza em inglês, né? Então eu mando o comando e aqui eu digo como que eu quero, olha só, 84% eu quero urbano, eu quero o texto que apareça aqui, ó, urbano. E 16% eu quero rural. E mais, por exemplo, assim eu posso mudar, por exemplo, eu botei 80% da cor verde, mas eu poderia, sei lá, botar aqui um azul, por exemplo, que eu poderia pôr um vermelho, só para vocês verem. Se eu mandar compilar, ixi, deu problema que eu tô em outro computador, gente. Aí hoje lascou para mim. Eu mandei compilar, ele deu erro, mas ele muda a cor automática, entendeu? Então eu controlo tudo isso. Eu controlo tudo isso só pela cor aqui e o comando. O problema é que ele não tem esse pacote no computador que eu estou usando que eu preciso, tá bom? Bom, se eu for mexer com esse pacote agora, eu vou interromper a aula, eu tenho que abrir um outro programa chamado Mictex, mandar baixar uma atualização. E tem razão, pai é torta, mas em todo caso é redondinho assim, né? Ok? Tem razão, pai não é pizza, é torta, mas é o comando que a gente usa. Mas e os outros também funcionam assim. Eu só preciso indicar. A vantagem nesse caso aqui é que eu não preciso nem me preocupar com a questão assim de dizer qual é o grau, né? Ele faz esse comando para mim. Basta dizer qual é a porcentagem, tá bom? Meio parecido com o que o Excel faz. Eu não sei se vocês você tem razão, Gabriel. Se fosse em inglês é porque tá assim, pie chart, né? Então não tá em pizza chart, né? Então isso é um gráfico de torta, né? Mas a gente traduziu como gráfico de pizza, não sei o motivo. Acho que faz mais sentido pra gente, né? A gente divide pizza por pedacinhos assim, né? Acho que talvez a torta também, né? Não sei, eu nunca comi torta, mas tá bom. Então, mas eu tenho como controlar tudo aqui. Se eu quiser mudar
o grau de um, o grau do outro, é porque eu, como eu falei, eu tô eu não estou usando o computador padrão que eu uso para dar aula, e eu não tinha programado, nem tinha pensado em mostrar isso para vocês. Eu pensei em mostrar aqui na hora. Se eu tivesse em sala, não teria esse problema, porque eu não ia nem estar usando o computador, né? Mas até a cor você controla aqui. Já no Excel você monta a tabelinha e manda inserir o gráfico, né? Então, assim, eu não sei se vocês já viram também. Deixa eu só mandar abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se esse computador tiver o Excel, eu mostro para vocês também como a gente, como a gente faz no Excel. A gente só precisa dos dados, ok? Mas assim, para mim o mais interessante era mostrar como é feito essa construção, porque se eu ponho no Excel ele já sai direto, né? Eu estou vendo aqui se esse computador tem Excel. Eu já mostro para vocês também. Aqui, gente, eu consegui. Deixa eu só mostrar para vocês. Aí eu não sei se tem que você escreveu de torta não, viu? Esse lá é tradicional. Eu acho que vocês estão vendo aqui meu Excel. Então, né? Então, sim, agora eu vi que estão vendo. Então, claro, eu nem preparei. Você pode bolar um título e tudo mais, mas assim, essas coisas bonitinhas. Você só filtra, né? A falta de emoção é essa. Você filtra suas variáveis, manda inserir, aqui tem a opção de gráfico, né? Então, gráfico de pizza. Pronto, 2D. Aí ele já deu, ó, 15%, 35%, 40%, mas se eu mudar essa informação aqui, sei lá, se eu botasse, sei lá, 0,2, né, ele muda o gráfico automaticamente, assim como eu posso mudar lá no outro, né? Eu imagino que tem alguma coisa para controlar a cor também aqui, mas eu confesso que eu sou avesso a usar essas coisas. Detesto Word, detesto Excel. Eu gosto de usar o LaTeX, que é para poder digitar matemática. E, e o Excel só planilha para controlar a nota de vocês, porque o que é acadêmico sempre perde nota. Aí eu tenho tudo bonitinho. Embora tenha um curso de Excel também, eu já estou há muitos anos sem mexer, não gosto desse tipo. Porque, para mim, o problema da matemática, né, o problema assim, para quem é da matemática, é o seguinte: beleza, você sabe interpretar o gráfico, né, sabe ler o gráfico, sabe dizer, olha, a maior parte faz tal coisa, outro tanto faz tal coisa, mas para mim o principal é o seguinte, como aprender a construir isso, né? Porque ficou uma coisa sem sentido, né? Você bota aí no Excel e ele te dá a resposta, né? Mas e aí, né? Como que ele constrói? Acho que esse é o que é mais interessante, né? Pelo menos para a gente que é da área de matemática, tentar explicar o porquê, né? Como você faz? Se eu só te dou isso, não muda nada. E aqui, assim, é uma coisa muito simples, né? Olha só. Eu só preciso de um bichinho desse aqui, um transferidor, e regra de 3, né? Olha, com regra de 3 eu consigo montar setores. Esse compasso, perdão, esse transferidor é interessante, ele tem até
posição para o centro, né? Porque você precisa do centro da sua circunferência, então você desenha, fixa o centro, desenha a circunferência, depois mede os ângulos. O que é uma coisa importante, gente? Só eu vou voltar aqui no meu celular, porque eu acho que é mais interessante do que ficar mostrando essas planilhazinhas, né, e tudo mais, pelo menos, como disse para a gente da matemática, é o seguinte, deixa eu tirar minha câmera aqui então, deixa eu parar de apresentar para vocês focarem só aqui, certo? Então, uma coisa que é importante é, quando eu faço essa regra de 3 para poder montar o, o gráfico de setores, deixa eu deixar já digitado aqui, porque senão depois eu vou usar uma mão para segurar outra para filmar, então eu preciso já deixar a continha feita, fica melhor para vocês verem. Então, eu preciso 35 vezes 360 sobre 100, isso dá 126 graus, ok? Então, aqui, gente, só uma coisa, então, vou mostrar para vocês na câmera de novo, vou ligar minha câmera, é o seguinte, eu voltei aqui para fazer a construção, certo? Eu estou com o meu compasso aqui, o meu transferidor, perdão, compasso não, alinhei ele, como eu falei, então assim, ó, eu fiz o desenho da circunferência, já está pronto, tá bom? Aí eu fiz aqui, a gente tinha feito a regra de 3 para os 15% do separado, e agora eu fiz os 35% do solteiro, dá 126 graus, tá bom? Como é que eu vou marcar esse 126 se eu já marquei 54? Então eu venho aqui, gente, eu botei o transferidor, tá lá, eu fui até o 54, tá vendo? 1 grau antes do 55, que é principal. Agora o que eu vou fazer, eu vou contar 126 graus a partir, não da origem do zero, mas eu vou contar 126 graus a partir daqui, do 54. Acontece que, como o exercício é bem escolhido a dedo, né? Se eu somar 126 com 54, acho que agora a câmera ficou ruim, com 54, isso dá 180. Então eu vou até fechar meia volta aqui, ó. Fecho meia volta. Bem certinho meia volta, eu vou tirar para vocês verem. Essa é a parte que faz referência a os solteiros, ó. Daqui até essa extremidade aqui tem 126 graus, ok? Ou seja, esse ângulo aqui, na verdade, é 126 graus. E eu montei, então, fechando minha volta. O casado, então, você vai fazer uma regra de 3 parecida, olha só, é 40%. Então, em vez de pôr 35 aqui, eu vou pôr 140. Oh, perdão, vou pôr 40% e vou achar a resposta. Vai ser um ângulo maior que 126. Não importa qual é, até exercício para vocês fazerem. É descobrir qual é esse ângulo, certo? Mas eu vou vir, então, aqui desse, né, fechei os 180 graus, o 126 a mais, e vou marcar quanto de ângulo foi. Vai fechar aqui esse pedacinho. O que ficou faltando são os 10% restantes. São 36 graus, 10%, né? 360 é 100%, 10% é só tirar um zero. Aqui é 36 graus. Se aqui é 36, é fácil descobrir quem é aqui. Fica para vocês de exercício, tá bom? É só, né, 180 menos 36. Mas você monta. Ah, professor, e se tivesse 8 variáveis? Não importa, você ia ter 8 setores. Cada setor você ia construir dessa maneira, uma regrinha de 3 simples, e montando. E é claro, aqui no papel, então assim, eu não vou ficar colorindo que estraga o meu desenho e tudo mais, certo? Mas aí entra a vantagem das ferramentas, dos softwares, né? Você pode colorir por várias cores, você pode mudar a cor, eu queria ter mostrado isso para vocês lá, mas não deu certo no meu, no meu programa aqui, porque, igual eu falei, não é o computador que eu sempre uso, mas você consegue controlar a questão das cores, é uma questão de estética, né? Mas em todo caso, se você olha para cá, fica fácil dizer, olha, casado é mais do que solteiro, mas eles são próximos, né? E depois separado e viúvo, né? Você consegue tirar as informações do gráfico, ok? Vou tirar a câmera aqui. Pronto, tirei a câmera. Acho que vocês ainda estão me ouvindo, né? Então eu vou só deixar um exercício para vocês, que é, na verdade, o seguinte. A gente já falou, então, dessa parte de gráfico de setores, tá? E minha recomendação para vocês é que vejam os exercícios de gráfico de setores. São bem simplesinhos.
ajuda a, a estudar, complementar o estudo, tá bom? Exercício sobre o gráfico de setores, tá? Então, aqui tem alguns, são só. É porque os desenhos são grandes, tá bom? Mas são só 6 exercícios, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar então do gráfico de barras, tá bom? Então, fica como exercício para vocês verem e tentarem resolver os exercícios de gráfico de setores, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Principalmente sobre a construção, porque o gráfico em si vocês já tinham visto, vocês me disseram aí, né? Ok, gente. Se ninguém comentou nada, eu vou agradecer vocês. Desejar uma boa semana. A gente se encontra na semana que vem. E lembrem, por favor, de responder a prova, tá bom? Já tá valendo. Tá valendo, não, perdão. Tá valendo a partir de amanhã, mas fiquem atentos, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Parar a gravação.